Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Nesta aula de hoje vamos falar sobre autovalores e autovetores. Alguns autores também chamam de valores próprios e vetores próprios. Vamos acompanhar. Vamos começar com as definições. Em primeiro lugar, vamos definir autovetor. Então, primeiro, consideremos uma aplicação T de V em V, ou seja, um operador linear, né? Uma aplicação linear de V em V. Um vetor V que está no domínio, né? Um vetor V que está aqui no V, no primeiro espaço, é não nulo, esse vetor não pode ser o vetor nulo. Ele vai se chamar de autovetor, ou então vetor próprio do meu operador T, se existir um escalar, que eu vou chamar de lambda, pertencente a R, né? Um escalar, tal que T de V igual a lambda V. Ou seja, a imagem de um vetor V que está aqui no meu domínio vai ser T de V, né? Vai estar no meu contradomínio. E esse meu T de V tem que ser um múltiplo escalar do vetor V. Então, se eu pego um vetor, multiplico por um escalar, o resultado é um múltiplo escalar. Então, quando isso acontece, o meu vetor V vai se chamar de autovetor ou vetor próprio. Vamos agora à segunda definição, né? Esse lambda daqui, que é o escalar que nós utilizamos para determinar um múltiplo escalar, a gente vai chamar de autovalor ou valor próprio. Está aqui, ó. O número lambda real, tal que isso acontece, é denominado autovalor ou valor próprio da minha aplicação, do meu operador T, associado ao vetor V. Então, cada autovetor vai ter um autovalor, cada autovalor vai ter um autovetor, certo? A gente vai ter essa relação acontecendo entre eles. Um associa-se ao outro. E aí vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo diz assim para a gente, ó, vamos considerar esse operador T de R2 em R2, tal que T de xy é igual a 4x mais 5y e 2x mais y. Ou seja, a imagem de um par xy, que é o meu vetor V que está no domínio, vai ser dada por essa lei de formação, que diz que o elemento, né, a componente x vai ser encontrada com 4x mais 5y e a componente y através de 2x mais y. Tá? E aí, nesse primeiro exemplo, eu tenho assim, ó, o vetor V 5, 2 é um autovetor de T correspondente ao autovalor lambda igual a 6. É uma afirmação, né? Ele está dizendo que isso acontece. Vamos ver realmente quando é que se isso acontece de verdade, né? Pela definição, a gente viu que a imagem de V tem que ser igual a lambda V, né? T de V igual a lambda V, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou, no lugar do xy, né? O meu V é xy, e eu estou dizendo que o meu V é 5, 2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir o 5, 2 aqui, para ver quanto é que dá essa minha transformação, e vou verificar se realmente fazendo T de V, se isso vai ser igual a lambda V, onde lambda é 6. É isso que a gente vai verificar, tá bom? Vamos lá. Então, eu substituí, né? Ó, T de 5, 2 é igual a... Aí eu substituí, onde tem x é 5, onde tem y é 2, tá? Aqui. E vamos ver que a minha imagem, né? A imagem do vetor V igual a 5, 2, vai ser o vetor 30, 12, né? Então, o cara que está aqui no meu R2 do domínio, que é o meu 5, 2, a imagem T de 5, 2 vai ser o vetor também do R2, está lá no meu contradomínio, né? Especificamente no conjunto de imagem, que vai ser 30, 12. Ora, mas 30 e 12 são múltiplos de 6, né? Então, eu sei que eu multipliquei 6 aqui e multipliquei 6. Então, eu vou tirar o escalar 6, colocar fora desse meu vetor. E aí eu tenho assim, ó, que T de 5, 2 é igual a 6, que multiplica 5, 2. É verdade, né? Ó, 6 vezes 5 é 30. Né? Se fizer isso aqui, ó, 6 vezes 5 dá 30 e 6 vezes 2 dá 12. Consequentemente, ó, T de V é igual a lambda V, especificamente para o vetor que ele deu. Ele disse que o vetor V igual a 5, 2 é um autovetor correspondente a um autovalor lambda igual a 6. E é verdade, né? Apareceu aqui, ó, T de V é igual a lambda V. Então, esse cara é o meu V, esse cara é o meu lambda, esse cara é o meu V. Então, T de V realmente é igual a lambda V. Ainda para a mesma transformação, T de R2 em R2, dada por aquela lei de formação que a gente acabou de falar, nós temos um segundo exemplo, que é dizer o seguinte, ó, o vetor T
V21 não é autovetor de T. Então, é um exemplo, quando a gente faz um exemplo que não funciona, a gente diz que é um contra-exemplo. Na realidade, é um contra-exemplo, né? Vamos lá fazer isso. Daí, o que acontece? A gente já sabe que a nossa transformação está sendo dada por isso, né? T de xy é igual a 4x mais 5y e 2x mais y. Ora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou substituir o vetor v, que é 2, 1, aqui, e verificar se t de v é igual a v, né? Então, vamos substituir. Substituindo, nós temos esse resultado, e daí nós tivemos o seguinte, ó, que t de 2, 1 vai dar, aqui dá 13 e aqui dá 5. Ora, eu não consigo nunca descobrir um lambda que multiplique v, que multiplique 2, 1, e o resultado seja 13, 5, né? Porque 13 é um número primo, né? Então, eu não tenho como fazer duas vezes, e ainda mais ímpar. Eu não tenho como multiplicar 2 por alguém e o resultado ser ímpar. E 1, se fosse 5, ó, 5 vezes 1 dava 5, mas 5 vezes 2 dava 10, então não tinha como dar 13. Não existe esse lambda que multiplicado pelo vetor v seja t21, tá? Então, a gente está aqui concluindo, ó, não existe lambda real, ou seja, não existe escalar, tal que t de v igual a lambda v. Consequentemente, esse meu vetor v não é autovetor da minha transformação t. Ora, se v não é autovetor, lambda, eu não sei quem é, então não tem autovalor. Se eu não tenho autovalor, não tenho autovetor, tá certo? Um depende do outro. Eu encontro o autovetor sabendo quem é o autovalor. A gente vai ver agora como determinar os autovalores e autovetores. E como vamos fazer para determinar autovalores e autovetores? Tá? Antes de começar a explicar, vamos considerar o seguinte. Eu vou trabalhar aqui com operadores no R2 ou no R3 por uma questão de simplificar a nossa teoria, já que esse curso é voltado principalmente para estudantes que estão no primeiro período de computação ou em séries iniciais, né, períodos iniciais, talvez de outros cursos de exatas, tá bom? E aí eu vou falar aqui utilizando a nossa referência do Steinbruch. Eu poderia começar aqui com o operador do R2 no R2, mas para facilitar quando vocês forem ler o material, já está tudo escrito lá, eu peguei a mesma a definição a partir dessa referência, tá bom? Então vamos aqui ver o seguinte, ó. Vamos considerar um operador T do R3 no R3, e aí associado a esse operador, a gente viu que uma transformação linear associada a ela, eu tenho uma matriz da transformação, que a gente pode chamar de matriz canônica dessa transformação, né? E aí eu vou considerar esse operador T e uma matriz A 3 por 3 como matriz canônica desse operador T, a matriz associada a essa minha transformação linear, tá bom? Se V e lambda são, respectivamente, o autovetor e o correspondente autovalor, né, dessa minha transformação T, vamos ter o seguinte, ó, que T de V é igual a lambda V. A gente já viu isso por definição, não é? Ora, como eu tenho uma matriz associada a esse operador, eu posso substituir T de V por A vezes V. A gente falou isso numa aula anterior, né, que quando eu tenho uma matriz associada a uma transformação linear, aplicar essa transformação é o mesmo que multiplicar a matriz pelo meu vetor V. Ok? Então está aqui, ó. Eu posso substituir T de V igual a lambda V por A vezes V igual a lambda V. E aí, substituindo por uma matriz, eu agora posso escrever tudo isso de forma matricial. E isso vai facilitar bastante na hora de fazermos os cálculos. E daí, passando o lambda V para o primeiro membro, a gente fica com AV menos lambda V igual a zero. Esse daí é horrível, que esse daí me lembra... E daí nosso coveiro, né? Vamos passar à frente, vamos embora. Bom, como eu posso pensar nisso? Ó? Observe que se eu pegar a identidade e multiplicar por V, vai dar V, né? Qualquer matriz que eu multiplicar pela identidade vai dar ela mesma. Qualquer vetor vezes a identidade vai dar ele mesmo, tá? Daí eu vou usar essa ideia nessa minha expressão. Ora, eu vou transformar isso, vou substituir o V por identidade vezes V. Então está aqui. AV menos lambda e V igual a zero. Tenho essa equação.
Bom, eu vou colocar o V em evidência. Eu vou fazer assim, ó. É um produto, só que o meu produto tem o V do lado direito, né? Tem um produto com o vetor à direita. Então eu fiquei aqui com A menos lambda I, que multiplica V igual a zero. Isso aqui é bem interessante, porque eu tenho um produto, ó, isso aqui é uma matriz, né? A matriz A menos a matriz que multiplica o escalar vezes a identidade, ou seja, a matriz quase a identidade, né? Então, essa subtração aqui de matrizes é uma matriz, e eu tenho uma matriz multiplicada por um vetor V, que é uma matriz, né? Um vetor, lembra que eu posso representar como uma matriz coluna, né? Esse cara tem que ser zero. Bom, a gente viu lá em cima que esse vetor V ele é diferente de zero. Então, como V é um vetor ou uma matriz que não é uma matriz nula, esse produto, para ser zero, só acontece quando essa subtração aqui é um número diferente de zero. E para que isso aconteça, eu não tenho que calcular tudo, né? Eu posso afirmar que o determinante desse cara é zero. Isso aqui é super importante para o que a gente está falando, tá bom? Então vamos ver por quê. Eu vou substituir, tá bom? Ó, a matriz A é essa matriz. Como eu estou trabalhando aqui com uma definição num operador do R3, né? A minha matriz A é essa matriz quadrada 3 por 3. E a minha matriz identidade é aquela matriz identidade 3 por 3, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Só que eu multipliquei pelo escalar lambda. Então, quando eu multiplico o lambda lá dentro, a minha matriz, que era a identidade, vai ficar assim, ó. Essa é a minha matriz lambda vezes i, né? Pegar lambda vezes a identidade vai dar isso, certo? E essa diferença vai dar o quê? Essa diferença vai dar isso aqui, ó. Né? A1 menos lambda, A12 menos 0 é A12, A13 menos 0 é A13 e assim por diante. Eu só vou mexer significativamente na diagonal principal, que vai ter A1 menos lambda, A22 menos lambda e A23 menos lambda. Então, esse cara daqui, na realidade, é o que nós vamos usar. É a nossa fórmula, tá? Então, a gente vai sempre pegar a diferença da matriz A com lambda I e calcular o determinante dela e igualar a zero. É assim que a gente determina autovalores e autovetores. E daí eu trouxe algumas observações sobre isso, né? Sobre o que nós acabamos de fazer. Primeiro, aquela equação que eu disse que era a equação característica está aqui, ó. Determinante de A menos lambda I vezes V igual a zero, a gente vai chamar de equação característica do meu operador T. Ou a equação característica da matriz A, né? Tanto faz falar agora sobre o meu operador ou sobre a minha matriz, né? E as raízes dessa equação, ou seja, quando eu conseguir resolver, os resultados vão ser os autovalores do operador, tá? Essa equação aqui, quando a gente vai resolver, vai ver que nela vai aparecer um polinômio. Lambda ao quadrado mais menos não sei, mais 5 lambda menos não sei quanto igual a zero, por exemplo. Lambda ao quadrado, lambda ao cubo, tanto faz. Vai dar uma equação de segundo grau, terceiro grau, quarto grau e assim por diante. Depende do problema, certo? Mas o fato é que esse polinômio que a gente vai encontrar vai nos dar a solução, né, que é os valores, os autovalores, os lambdas, e esse polinômio também vai se chamar de polinômio característico. Então, a equação em que a gente vai resolver para encontrar os autovalores é chamada de equação característica, e o polinômio que aparece dessa equação se chama polinômio característico. E como é que eu resolvo finalmente, depois que eu encontro tudo? Aí, ó, depois que eu encontro os valores de lambda, né, tá aqui, ó, eu vou substituir na minha expressão A menos lambda I igual a zero no meu sistema, pego o lambda e substituo, e vou encontrar os valores, os vetores. É isso que a gente vai fazer. Então, a gente substitui, depois que encontra o polinômio, resolve, né? Encontra os valores de lambda, e para cada valor de lambda, a gente encontra os autovetores associados. Vamos fazer um exemplo e ver como isso funciona. O que é que o exemplo diz para a gente? Determinar os autovetores e autovalores dessa matriz. Eu poderia também colocar um exemplo em que eu utilizasse, por exemplo, a transformação T de R2 em R2, e aí de lá a gente tiraria a matriz. A gente vai fazer um vídeo só com exemplo sobre isso. Bom, eu preciso primeiro pegar a equação característica, né? Que é essa daqui, ó, determinante de A menos lambda I igual a zero. Então, com essa equação característica, eu encontro o polinômio característico. Vamos fazer.
Vou substituir a matriz A aqui, não é? E eu lembro que lambda aí é lambda que multiplica a matriz identidade. No caso, ó, 1, 0, 0, 1, não é? Que é a matriz 2 por 2. E esse produto, né, ó, lambda, quando eu multiplicar, vai ficar assim. Eu tenho lambda 0, 0, lambda. Tá bom? Então, quando eu faço A menos isso, ó, vai ficar 4 menos lambda, 5 menos 0 dá 5, 2 menos 0 dá 2 e 1 menos lambda dá lambda. Eu só estou mostrando, mas a gente já escreveu isso aqui como uma fórmula mesmo, né? A gente já disse que aqui no termo A11 já era fazer o A11 menos lambda, ou seja, 4 menos lambda. O outro já é direto, o A12. Aqui embaixo é o meu A21 e o A22 é quem? É esse cara menos lambda. Então, a gente só faz subtrair por lambda na diagonal principal. Não é necessário fazer mais esse produto aqui. Mas se você não lembrar de fazer isso direto, faz o que eu estou dizendo. Multiplica lambda pela identidade e depois subtrai essa matriz A menos esse resultado. Tá certo? Aí não tem como errar, vai dar esse cara aqui de dentro. Deixa eu apagar para a gente continuar. E agora, né? Vamos continuar. Vou fazer o determinante. Então, vou escrever aqui com essas barrinhas, né? A gente já viu isso, que é o determinante, é dessa forma. E eu vou fazer como aqui? Fazer, ó, na diagonal principal, um produto, e depois o produto da diagonal secundária. Vai ser o primeiro produto menos o segundo, né? Já que aqui é uma matriz de ordem 2, é bem simples. Então, vai ficar 4 menos lambda vezes 1 menos lambda. E aqui, menos 5 vezes 2, 10. Então, a gente agora efetua esse produto aqui, né? Fica 4 vezes 1, 4 vezes menos lambda, menos lambda vezes 1, menos lambda vezes menos lambda. Vai aparecer isso aqui, né? E organizando os termos, que são semelhantes, eu fiquei com lambda ao quadrado, 4 lambda, né? Menos lambda vai dar menos 5 lambda, 4 menos 10 dá menos 6, igual a zero. Observe que eu tenho uma equação de segundo grau. E eu não vou resolver aqui, tá? Todo mundo sabe resolver isso, né? Então, a gente vai resolver e vai encontrar o seguinte, ó. Lambda 1, ou lambda linha, igual a 6. Lambda duas linhas, igual a menos 1. Então, chamei de lambda 1 e lambda 2. Esses dois caras são o que a gente chama de autovalores, né, da minha transformação, certo? Então, tá aqui, ó. São os autovalores da minha transformação ou da minha matriz A. Aí, aqui na segunda parte, a gente quer encontrar os autovetores, porque já encontramos os autovalores. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, ó. Nós temos essa equação aqui, né? A menos lambda I vezes V igual a zero. Como eu quero determinar o valor de V, eu vou utilizar essa equação, né? Bom, o que eu faço? Eu tenho a matriz A, tenho os valores de lambda que eu vou utilizar, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Bom, eu primeiro vou dizer que V é uma matriz 2 por 1. Lembra que eu vou fazer um produto, né? Esse cara é uma matriz 2 por 2, mas eu tenho que multiplicar por V. Mas V só tem, é a minha matriz que só tem duas incógnitas, né? Que são as incógnitas x e y do meu sistema linear. Então, só tem duas componentes, né? X e y. Por isso que a minha matriz, eu estou lembrando que ela é uma matriz coluna, certo? Daí vamos fazer o seguinte, ó, pegar essa matriz A menos lambda I, é essa matriz. Nós já fizemos ela na parte anterior, né? Já vimos. A minha matriz V é uma matriz coluna, a gente acabou de definir. E o meu vetor nulo do R2, que é o 0, 0, eu estou escrevendo 0, 0 como um vetor coluna ou matriz coluna. Antes de resolver esse produto aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou substituir lambda por 6, que fica mais fácil de resolver, porque eu só vou ter números aqui dentro. E depois eu vou fazer a mesma coisa quando lambda for menos 1, certo? Então vamos lá. Para lambda igual a 6, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. Quando eu substituo lambda por 6, ó, 4 menos 6, 1 menos 6, vai resultar nisso aqui, né? Essa minha matriz 4 menos lambda, 5, 2, 1 menos lambda, vai ser essa matriz aqui, porque 4 menos 6 dá menos 2 e 1 menos 6 dá menos 5. Ora,
eu agora tenho um produto mais simples, né? Lembrar que no produto de matriz eu vou fazer linha vezes coluna. Então vai ficar menos 2 vezes 5 mais, desculpa, menos 2 vezes x mais 5 vezes y. E depois 2 vezes x menos 5y. Vai ficar assim, tá? E agora eu tenho a igualdade de matrizes. Ora, essa igualdade nos vai proporcionar encontrar um sistema linear. Eu já podia pular esse passo e fazer direto o sistema linear, porque observe que ficou menos 2x mais y igual a zero. Aí já ficava a primeira equação do sistema. E 2x menos 5y igual a zero dá a segunda equação. Eu poderia daqui passar para essa, pular esse passo. Mas como eu estou explicando, para ficar bem detalhado, para todo mundo entender direitinho, está o passo resolvido aqui. Certo? O que a gente tem que fazer agora? Resolver esse sistema linear. Mas observe que nesse sistema, se eu fizer pela soma, ó, se eu passar um traço e somar, menos 2x mais 2x dá zero, 5y menos 5y dá zero, 0 mais 0 é zero. Eu vou ficar com zero igual a zero. Então, esse sistema é um sistema possível, porque o meu resultado é verdadeiro, é consistente, mas é indeterminado. Eu não consigo determinar um valor fixo para x, um valor fixo para y. Eu vou encontrar inúmeros valores. Vamos ver como é que isso fica. Eu resolvi apagar tudo e escrever o sistema para ficar melhor a gente entender, né? Não tinha mais espaço. E como eu falei, ó, usando o método da soma, eu vou ter aí infinitas soluções. Eu não tenho como determinar uma solução específica. Mas o nosso sistema é possível. Isso aqui não é nada inconsistente, né? Zero é igual a zero, é verdade. E aí? Ora, eu peguei o seguinte, peguei a primeira equação do sistema, poderia pegar a segunda e resolver. Então, o que eu fiz? Eu peguei menos 2x, passei para o segundo membro, e daí a gente encontrou que y é igual a 2x sobre 5. Significa dizer que para cada valor de x, eu encontro o y multiplicando o x por 2/5, né? Vai ficar 2 vezes x sobre 5. Essa é a forma do nosso autovetor associado ao alto valor lambda igual a 6. Então, ó, eu vou chamar de V1, porque como eu tenho dois lambdas, eu tenho lambda 1 e lambda 2, como eu estou trabalhando com o lambda 1, que foi igual a 6, eu vou chamar o vetor ou os autovetores de, né, a forma do meu autovetor, eu vou chamar de V1, tá? Então, V1 igual a, olha, x é x, certo? Não tem o que fazer. E o meu y é 2x sobre 5. A gente descobriu aqui? Então, está aqui o meu autovetor, certo? Como eu tenho x e x, eu posso retirar esse valor, é um escalar x, né? E escrever ele aqui fora. Então, o meu vetor V1 é qualquer vetor da forma x que multiplica 1, 2/5. Então, isso aqui é uma família de vetores infinita, né? Em que todos os caras dessa forma são autovetores associados ao meu alto valor lambda igual a 6. Beleza? Foi isso que a gente aí fez. Agora vamos fazer o mesmo para lambda igual a menos 1. Eu quero saber quais são todos os autovalores que nós vamos... Desculpa, todos os autovetores que nós vamos encontrar associados ao lambda igual a menos 1. Tudo apagado novamente, vamos continuar. Então, eu agora quero calcular os autovetores associados correspondentes ao meu alto valor lambda igual a menos 1. Esse cara daqui, lembre que eu chamei de lambda 2, né? Então, eu vou chamar os autovetores de V2. E daí, eu vou pegar a mesma expressão, né? Que é aquela A menos lambda I. Então, aqui eu tenho A menos lambda I, que multiplica V, isso tem que ser igual a zero, certo? Foi o que eu fiz. Então, substituindo, né, o lambda por menos 1, então 4 menos menos 1 dá 4 mais 1, que é 5, e 1 menos menos 1 é 1 mais 1, que é 2. Então, eu tenho a minha matriz aqui, tenho o meu produto, e vou efetuar esse produto. É a mesma coisa. Então, eu encontrei esse sisteminha. Observe que eu não tenho... se eu for fazer pela soma, não vai dar para fazer muita coisa. Eu vou fazer por substituição. Vou pegar um valor em função do outro. Então, vai ficar assim, ó. Eu peguei, fiz isso, ó. Peguei 5x e passei o 5y para o outro lado. Então, 5x igual a menos 5y. Dividi, né?
E aí ficou x igual a menos y. Então eu encontrei um valor em função do outro. Tanto faz eu usar x igual a menos y, ou seja, na hora que escrever o vetor, no lugar do x eu ponho menos y lá no valor dele, ou eu faço o contrário, y igual a menos x. E o meu vetor vai ficar escrito como x, vírgula, aí no lugar do y eu substituo por menos x. Então eu tenho aqui, ó, o meu vetor v2, que é um vetor xy, né? No lugar do x, eu escrevi menos y, porque eu vi que x é igual a menos y, e no lugar do y é ele mesmo, tá bom? Essa segunda parte aqui, essa segunda forma, se eu não me engano, no livro que a gente está usando, no Steinbruch, ele usou essa segunda forma aqui, tá? Bom, como eu encontrei isso e eu sei que y é um número real, é um escalar, eu posso retirar e escrever assim, ó. Eu tenho y aqui fora, que vai multiplicar menos 1, 1. Né? Y vezes menos 1 dá menos y, y vezes 1 dá y. Então, eu tenho infinitos vetores que são autovetores relacionados ao autovalor lambda igual a menos 1. Então, esse cara é o meu autovetor, na realidade é uma forma de encontrar autovetores. Tá? Então, para todo par xy que eu der, você vai ter, nessa transformação aí, dada por essa matriz A, você vai ter um lambda igual a 6 e vai dar um monte de autovetores. E para lambda igual a menos 1, você vai ter um monte de autovetores, tá bom? Que você encontra utilizando o par xy dado. Eu tenho usado sempre essas duas referências, mas na aula de hoje eu dei ênfase ao livro do Steinbruch e Winterly. Se você gostou dessa aula, aproveite para se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Se tiver dúvidas e for aluno meu, estudar comigo, deixa lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem e eu e os nossos colegas da turma vamos tirando essas dúvidas. Se você não estuda comigo, claro, pode deixar as dúvidas aí nos comentários, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero ajudar aí no estudo de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!